Bom dia, primeiro ano. Eu sou a professora Márcia. Hoje nós vamos ter aula de matemática. Nós vamos aprender sobre os números naturais, tá? Utilizar os números naturais em diferentes situações do nosso dia a dia. Não como contagem, mas sim como códigos de identificação. Como vocês já sabem contar em sequência, certo? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso todos já sabem. Todos já aprenderam do número 1 até o número 100, tá? Isso aí é um número em sequência. Hoje nós vamos aprender ele como códigos de identificação, tá bom? Onde em que eles não indicam sequência, nem ordem, mas sim um código, tá? Nós usamos os números como quantidade, tá? Como que a gente usa os números em quantidade? Por exemplo, número de bolas, número de frutas, tá? Nós podemos usar como medidas, tá? Medidas seria medidas, altura, peso, tá? Um exemplo. Lívia, quantos metros você tem? Não sabe, Lívia. Então vamos colocar que você tem 1,30 m, tá? De altura. E quantos quilos você pesa? 35 quilos. Então, entendeu? Cada um tem um código, tá? São medidas que nós usamos no nosso dia a dia para identificar, por exemplo, a altura e o peso de uma pessoa. Outro que nós poderemos usar, horas, relógio, tá? Que no caso nós poderemos medir o tempo. Por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou a hora exata. Por exemplo, aqui no relógio está marcando 8 horas e 20 minutos, tá? Mas, por exemplo, quantas horas tem 12 horas? Que seria, por exemplo, do meio-dia até a meia-noite, dá 12 horas. Então a gente está medindo o tempo. Outro que a gente pode usar, ordem. Aí vocês me perguntam, o que é ordem? Seria, por exemplo, uma fila. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Isso que eu estou falando, vamos colocar aqui que eu estou explicando, na nossa fileira aqui, tá? Então seria uma fila. Outro que a gente pode também medir, número de pódio. Seria número de pódio. Por exemplo, indicar um ganhador, um campeão. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Você faz uma corrida, participa. Vocês vão participar de uma corrida que tem lá, vamos colocar assim, 50 pessoas concorrendo, tá? Quem ganhar, quem chegar lá na frente em primeiro, ele é o número 1, primeiro lugar. Chegou o segundo, número 2, ele é o segundo lugar. Número 3, terceiro lugar. Então, o que nós estamos fazendo assim? Uma ordem, primeiro, segundo e terceiro lugar. Esses são os campeões. Outro que a gente pode usar, código de identificação. O que é código de identificação? Um exemplo, celular. O número de um celular. É um código de identificação que cada um tem o seu. Não existe dois números iguais. Tá? É um código de identificação. Você vai ligar para mim, você vai chegar para mim e perguntar, Pro,
Qual é o número do seu celular? Eu vou dar o número do meu celular. Então, é um código que existe para mim, do meu número. Tá? Assim como você tem o seu, ele tem outro, a sua mãe tem outro, e pai tem outro. Não existe também dois números iguais. Outro número que nós poderemos usar como código de identificação: o CEP da sua casa. Tá? O CEP da sua casa, vamos colocar, seria usado para quê? Tá? Identificar o seu endereço. Um exemplo, o CEP e o número da sua casa, nós sabemos como fazer uma entrega. Sua mãe fez uma compra lá no Mercado Livre, com o CEP e o número da sua casa, ela sabe como entregar. Bom, pessoal, como vocês viram, a matemática está em todo lugar e nós usamos ela todos os dias, tá bom? Façam as atividades que eu deixei para vocês e amanhã a gente dá continuidade. Beleza? Até amanhã, então. Muito obrigada pela atenção. Beijão para todos.